Questão 1. Em uma pirâmide regular de 10 centímetros de altura. Vamos fazer esse desenho aí. Ele não informou a base, isso também não importa, mas é uma pirâmide então de 10 centímetros de altura. Regular, né? Significa que ela é reta e a base é regular. Se eu fiz um quadrilátero, tem que ser um quadrado. Traça-se uma secção paralela à base, que tem distância de 4 centímetros a partir do vértice. Aqui, ó. Então vamos pegar uma distância de 4, quase na metade aqui então. E aí vamos fazer uma secção. Pronto. Tá aí a secção. Paralela à base. Gerou dois sólidos semelhantes aí. Uma pirâmide pequenininha aqui em cima e a pirâmide grandona, né? São sólidos semelhantes, então as peças aí homólogas são proporcionais. Mas vamos lá, determine a razão entre a área da secção e a área da base. Bom, ele está falando dessa área aqui, ó. A área da base pequenininha e a área da base grande, lá embaixo. Tá? Então, o que a gente tem nos sólidos semelhantes? A área da base pequena está para a área da base grande. Assim como a altura pequena está para a altura da pirâmide grande, mas ao quadrado. Né? Porque a gente tem área de um lado e comprimento do outro. O comprimento tem que vir ao quadrado para acompanhar a área, que é uma medida quadrática. Esse é o lance. Então a gente tem isso aqui como um mantra, como uma fórmula aí, tá, gente? Agora é só liquidar, né? Vamos lá. Área da base pequena sobre a área da base grande é igual a altura pequena. A altura da pirâmide pequena é 4 e a altura da pirâmide grande é 10. Ao quadrado aqui, a pergunta era justamente essa razão, essa divisão aí, né? Tá feito. A razão então é... Vamos só simplificar, né? Vamos simplificar o 4 e o 10 ali. Vai dar 2/5 elevado ao quadrado. Isso fica, portanto, 4/25. Está liquidada a fatura. Na sequência, questão número 3. A gente tem um tipo de caixa. Eu já coloquei aí as dimensões. Não importa quem é comprimento, largura e altura. Ele não especificou. Mas são essas 3 dimensões aí em decímetros, tá? Então, a partir do próximo ano, elas vão ser substituídas por caixas semelhantes. A gente tem sólidos semelhantes. De modo que a capacidade, pessoal, então é o volume, tá? De cada caixa seja 8 vezes o que tínhamos antes. Tipo assim, se aqui tivesse, sei lá, 10 litros, aqui teríamos 80 litros, ok? Mas não são 10 litros, né? Até porque o volume a gente pode fazer. Tem as medidas ali, né? Mas esse 8 aqui é chave, ó. Vamos salientar ele. Volume. Nessas condições, qual será a área total da superfície da nova caixa? Esse problema tem várias maneiras de a gente pensar ele, ok? Eu vou pensar da seguinte forma. Vou me concentrar no cálculo desses comprimentos aí, dos comprimentos das arestas, tá? Ou seja, o comprimento das 3 dimensões. Trabalhando com aquela história do volume, né? Olha aqui, ó. Vzinho. Volume Vzinho. Qual é o volume da outra? É 8Vzinho. Perfeito? Então vamos fazer a proporção, já que são sólidos semelhantes. O que eu tenho na proporção? Volume pequeno está para o volume grande, assim como uma altura pequena está para a altura grande, né? Ao cubo, porque tu está misturando com o volume ali, certo? Não precisa necessariamente usar a altura aqui, pode ser qualquer comprimento aí que seja homólogo. Ou, em outras palavras, da mesma posição. Tá legal? Vamos atacar isso aqui então. Volume pequeno. Tá, eu chamei de Vzinho. Volume grande, da caixa grande, a gente sabe que é 8 vezes isso. Então, 8 vezes o Vzinho. Altura pequena. Pode ser o 2, né? É a altura pequena. Então, a altura na caixa grande foi chamado de Z, olha lá. Ela é a peça homóloga, né? Eu peguei esse camarada no primeiro sólido, tem que pegar o cara da mesma posição no outro. Não te esquece que tu tem volume de um lado, os comprimentos devem vir ao cubo. Olha aí, ó, vamos fazer essa calculeira e aí a gente já encontra o Z. Perfeito? Estão vendo que ficou 1/8 aí?
Ó, 1/8 desse lado, aquele 3 lá vai ser raiz cúbica desse lado aqui, né? E sobrou 2 sobre z. Fazendo a conta aqui, vai ficar um z igual a 4. E assim a gente pode encontrar as outras medidas, sempre nesse mesmo esquema aí, tá? Vamos fazer rapidão agora. Volume pequeno está para o volume grande. Assim como comprimento na caixa pequena, estou pegando 7. Comprimento na caixa grande, o homólogo é o x. Comprimentos ao cubo. Mesmo esquema, olha aí. Aqui nós vamos achar o x. Ó, simplificou, ficou 1/8. O 3 vem como raiz cúbica desse 1/8. E aí sobrou 7 sobre x. Aqui 2, o x vai dar 14. Vocês já perceberam o que aconteceu com as medidas, né? Ó, o 7 se transformou em 14, né? Tá dobrando, certo? Deu para perceber que dobrou? Então não precisa nem fazer o y, vai só por essa do dobro, ó. Aqui 5, lá vai ser quanto é o dobro? Com certeza vai ser 10. Ok? Então temos aí x valendo 14, y valendo 10 e o z valendo 4. Então vamos calcular agora sim a área total na nova caixa. Tá legal? Vou desenhar ela aqui embaixo então. Que é o que o problema pede, né? Ele quer a área total dessa nova caixa. Vou desenhar ela aqui rapidinho. 14, 10 e 4 as medidas que a gente encontrou. O problema pediu a área total. Pessoal, não tem fórmula. Aqui a gente vai logicamente. Olha o retângulo aqui. 4 vezes 10, 40, certo? Ali temos 40. Aqui na oposta é o mesmo retângulo, então mais 40. O que mais tem aí de face? O teto. Quanto mede o teto? O teto mede 10 por 14, certo? 10 vezes 14, 140. O teto e o chão são iguais. O que faltou ainda? Aqui a tampa frontal, ó. Essa tampa aqui e a lá de trás são iguais. Ela é 14 por 4. Aqui vai dar 56, né? 56 são duas chapas de 56. Quando a gente somar isso tudo, obtém 472 decímetros quadrados, porque foi a unidade que a gente usou, né? Decímetros. Liquidada a fatura. Bom, essa questão 4, pessoal, ela tem um erro de gabarito e uma resolução falha, ok? Porque na resolução foi considerado o sólido como sendo, esse sólido aqui como sendo um tronco de pirâmide. E ele não é um tronco de pirâmide, ele é um prisma, como eu vou mostrar para vocês. Tá? Só que ele tá numa posição desfavorável, a gente teria que derrubar ele, a gente teria que tombar ele, dar um chute e botar esse trapézio no chão para ser a base inferior e ser a base superior, tá? Assim vocês iriam enxergar esse prisma, assim, ó, com duas bases trapézio, ó, base inferior e base superior iguais, né? Mas para isso a gente teria que derrubar ele, ok? Vamos ver, vamos junto aqui enxergar isso aí. Primeiro que ele fala que AE é paralelo a BF. Então vamos lá. AE com BF, paralelos. Ok. AE, BF. E o segmento CG é paralelo a DH. CG também paralelo ao DH. Outra coisa que ele fala paralelo são os trapézios, lá embaixo, ó. Então, se o trapézio aqui da frente e o lá de trás são paralelos, aí eu derrubo esse sólido e gero essa situação aqui do prisma que eu desenhei, ó. Eles são paralelos, né? Eu tenho a base superior e aqui a base inferior. Tá, galera? Então é isso aí. Esse sólido é um trapézio e, em sendo um trapézio, a gente faz o volume como sendo área da base vezes altura. Só que a altura dele daí vai estar nesse segmento AE, que aliás é igual ao segmento BF. Isso é a altura e isso ele fala no texto. Onde? Vamos achar. O trapézio tem os lados medindo. Aqui, ó. Esses trapézios paralelos que distam 4 centímetros um do outro. Então a distância entre os trapézios, eu estou pintando de azul aqui agora, ó,
é 4. Isso vai ser a altura do sólido. Vai ser esse 4 aí. E a área da base, bom, a área da base vai ser justamente a área desse trapézio, tá, pessoal? Porque eu estou deitando esse sólido verde que foi dado ali. Base inferior, trapézio, base superior, idem, trapézio. Bom, vamos enxergar essa base, então, vamos enxergar esse trapézio. Ele deu ali as medidas do trapézio, tá? Quais são mesmo? Deixa eu pegar lá, 2, aqui ó, 2, 10, 5 e 5, né? Então, os 5 e 5 são os dois lados iguais aqui do trapézio. Base maior 10 e base menor 2. Galera, qual é que é a fórmula da área do trapézio? Base maior mais base menor vezes a altura do trapézio dividido por 2, tá? Ou então a gente divide ele aqui em figuras mais simples, né? Calcula a área dessas figuras mais simples aí e soma elas, tá? Mas olha aqui, ó. Veja essa medida de comprimento 2. Eu vou copiá-la aqui embaixo, ó. 2. Bom, para 10 tem 2. Para 10 tá faltando quanto? Faltam 8, né? Então 4 para cada lado, ó. 4 aqui e 4 aqui, fechou o 10. É um trapézio isósceles, né? Por causa desses dois lados iguais aqui, ó. Ele vai ter essa propriedade aqui na base, né? Medidas iguais ali também. Ok? E aí eu te pergunto, quanto é que é a altura desse trapézio aqui, o Hzinho? Olha o triângulo, hipotenusa é um triângulo retângulo, faz um Pitágoras aqui, essa altura vai dar 3. Né? Esse triângulo aí é o 3, 4, 5. Tá? Pronto. Aqui está a área da base. Vamos fazer? Base maior 10, mais a base menor que é 2. Aqui em cima 2, né? Aqui embaixo 10. Base maior mais base menor, vezes a altura dele, desse trapézio, que é 3, dividido por 2. Olha aí quanto é que deu essa área da base aqui. Deu 12 por 2 dá 6, 3 vezes 6, 18. Pronto. Agora vamos determinar esse volume aqui, ó. Volume, então, área da base, 18 vezes a altura. Agora eu estou falando aqui, ó, daquela altura 4 que a gente conversou há pouco, né? Tá aí, ó. Pronto. O volume, portanto, 18 vezes 4, 40, 72. Que unidade a gente tinha no problema? As medidas ali eram todas em centímetros. Bom, então 72 centímetros cúbicos. Aliás, isso é o mesmo que mililitros. Ok, pessoal? Essa questão da Universidade Federal de Santa Catarina, né? Bonita questão, coisa linda. Mas realmente a resolução que a gente tem no livro lá, ela não tá legal, porque os caras se equivocaram. Interpretaram um sólido como sendo um tronco de pirâmide. E não é. Isso aí é um prisma. Questão número 9, a gente tem uma pirâmide aí, então triangular regular, e ele disse que o apótema dessa pirâmide mede 39. O apótema da pirâmide, pessoal, é a altura da face lateral. Então aqui a gente tem 39 centímetros. E o apótema da base, 15. Então na base, a gente tem aqui o centro da base, puxa essa linha, e esse aí é o apótema da base. 15, isso é 1/3 da altura da base do triângulo lá, né, pessoal? 1/3 daquela altura. Deixa quieto por enquanto. A propósito, já vamos fazer o seguinte aqui. Provavelmente a gente vai precisar dessa peça aqui, ó, que é a altura da pirâmide, tá? Aí fechou um triângulo retângulo, ó. Provavelmente. Calcule a área total e o volume do tronco. Ele está falando só do tronco, então. Que se obtém cortando a pirâmide a 24 centímetros do vértice. Então a gente vai descer 24 centímetros aqui do vértice, vai fazer um corte e aí vai obter o tronco. Não tem jeito, vamos determinar essa altura ali, ó. Olha o Pitágoras. Aliás, vamos pegar e dividir esse triângulo, pessoal. Vamos pegar um triângulo menorzinho, 39 e o 15. Dá para dividir por qual número? Me dá um número legal aí que divida o 39 e o 15. 3, né? Olha aqui, ó, vai dar um triângulo semelhante, ó. Dividiu por 3. 39 por 3 é 13. 15 por 3 é 5. Faz o Pitágoras agora aí, ó. 13 ao quadrado igual x ao quadrado mais 5 ao quadrado. Esse x aqui vocês vão ver que vai dar 12. Tá?
Mas agora volta para outra pirâmide. Se a gente veio dividindo por 3, agora a gente volta para lá multiplicando por 3. Então o Hzão multiplica por 3. 3 vezes esse 12, aí esse Hzão vai dar 36. É melhor fazer o Pitágoras nesse triângulo pequenininho do que pegar esse triângulo grande, porque elevar ao quadrado 39, elevar ao quadrado 15 não é legal. Dá muito grande o número, né? Tá? Então tá aí um artifício para a gente achar a altura, então. Ó, 36 é a altura grande. Vou colocá-la aqui fora. Muito bem. E o que ele quer, então? Sobre o tronco, a gente tem que calcular... a gente precisa das medidas do tronco. Então vamos fazer um desenho aqui. Bom, tá aí o tronco desenhado aqui do lado, né? Mas não tem jeito, eu vou ter que trabalhar com aquela base. Primeiro a gente vai descobrir aqui o A, aresta da base. Esse aqui, ó. Tá? A partir daquele 15 lá que é o apótema, ó. Falei antes, né? Aquele 15 ali, ó, que foi dado no texto, é o apótema da base. Ele é 1/3 da altura do triângulo aqui, ó. Vou escrever, tá? O 15 é 1/3 da altura do triângulo. E a altura do triângulo, vocês sabem a fórmula, né? Qual é a fórmula da altura do triângulo equilátero? Lado, raiz de 3 sobre 2. Ó, isso aí vai dar 15 vezes o 3 vezes o 2 dividido por aquela raiz de 3. Então, esse A aí vai ficar igual a quanto? Vamos aqui racionalizar. Multiplica por raiz de 3 em cima, raiz de 3 embaixo. Aqui embaixo, raiz de 3 vezes raiz de 3 vai dar 3. Cortou com esse aqui, deu 2 vezes 15, 30 raiz de 3. 30 raiz de 3 na aresta da base. Aqui está ela, eu já vou desenhar aqui. 30 raiz de 3. E aí eu vou conseguir essa outra aresta aqui, ó. Vou chamar de A1, tá? Fazendo uma semelhança de triângulos aí. Que na verdade são as proporções dentro dos sólidos semelhantes, né? Então, ó, esse A1 está para o A, que a gente acabou de calcular, né? Assim como a altura pequena da pirâmide está para a altura grande, ó. Isso é uma semelhança, certo? Os sólidos são proporcionais, então é aqui, ó, a aresta da pirâmide pequena está para a aresta da base da pirâmide grande, assim como a altura da pirâmide pequena está para a altura da pirâmide grande. São medidas de comprimento, não estou misturando nada, nem não estou misturando dois mundos, então não tem aquela coisa de elevar ao quadrado, elevar ao cubo, tá? E aí a gente determinou essa aresta e a partir disso a gente vai conseguir liquidar o problema. Ó, a aresta da pirâmide pequena eu quero descobrir, esse é A1. A aresta da base da pirâmide grande é o 30 raiz de 3. E as alturas lá, ó, a altura pequena é 24, a gente já determinou, né, 24, e a altura da pirâmide grande é 36. Então aqui a gente desenvolve isso, já simplifica o 24 com 36, dá por 12, né? Fica 2 e 3. Aquele A1 ali vai ficar igual. O 30 raiz de 3 vai multiplicando aquele 2 sobre 3. Então esse A1 ficou 20 raiz de 3. Muito bem. Agora a gente tem as medidas aí necessárias para fazer o volume do tronco. Vou usar a fórmula ali do livro, né? Aquela que eu disse que vocês não precisam decorar. Aqui vai ela. Então é H sobre 3 que multiplica a área da base menor mais raiz quadrada da área da base menor vezes a área da base maior. Fechou a raiz. Mais a área da base maior. Bom, essa fórmula aí também vai servir para o tronco de cone, tá, pessoal? Que vem logo a seguir. Vai ser a mesma fórmula. Só que nas bases teremos círculos, né? Vamos lá? Qual é a altura do tronco? Volume do tronco é igual à altura do tronco sobre 3. Olha o desenho lá, ó. Olha aqui, ó. Pirâmide menor, a pirâmide que ficou em cima, né?
fica com uma altura 24 e a pirâmide maior aí tem a altura 36. Então o tronco é a diferença. O tronco é essa parte de baixo aqui, ó. É a diferença entre o 24 e o 36. 36 menos 24, 12. Né? Então a altura de tronco aí vai ser exatamente 12. O que mais eu preciso? As áreas de base. Agora olha para cá, aqui na direita. Esta é uma área que eu preciso fazer o cálculo e aqui a outra base menor, né? São dois triângulos, a gente já calculou o lado desses triângulos, né? Um deles é esse verde aqui, o 20 raiz de 3, e o outro é o lado 30 raiz de 3. Então, vamos lá, calculando essas áreas de base aí. Vamos fazer aqui, área da base maior, aresta ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. Aresta da base menor, aresta 1 ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. Vamos lá? A aresta pequena, tá ali ela, ó. É o 20 raiz de 3 ao quadrado. E a aresta da base grande é o 30, aquele, né? É o 30 raiz de 3. Isso tem que ser elevado ao quadrado. O resto é calculeira aí, né, pessoal? Ok? Eu vou desenvolver aí. Vou fazer rápido aqui. 30 ao quadrado, 30 vezes 30, raiz de 3 cortou, sobrou essa raiz de 3, tem 4 aqui embaixo, que é 2 vezes 2. Ok? 30 cortou aqui, ficou 15 ao quadrado vezes 3. Vamos deixar assim, ó. 15 ao quadrado vezes 3. Tá? Deixa aí, não vamos desenvolver que fica meio medonho esse número aí. Deixa quieto. A outra base lá, aresta da base, então aqui é 20 raiz de 3 ao quadrado, vezes a raiz de 3 sobre 4. Ela vai ficar 20 ao quadrado, 20 vezes 20, a raiz de 3 cortou, a raiz de 3 que está aqui fora, 2 vezes 2. Então, a área da base aqui ficou 10 vezes 10, 10 ao quadrado vezes 3. Ok, vamos jogá-las aí? Área da base pequena, a gente acabou de calcular. Quanto que deu? 10 ao quadrado vezes 3 deu 300, né? 300 raiz de 3. Agora aqui dentro da raiz eu vou deixar fatorado, ó. 10 ao quadrado vezes 3, raiz de 3. Deixa eu completar aqui com o sinal, o símbolo. Vamos lá, cor de rosa, aqui está ela, 15 ao quadrado vezes 3. 15 ao quadrado vezes 3, raiz de 3. Poxa vida, tem que puxar aqui que ficou curtinha, né? Aí. Mais quem? Mais a aresta da base grande. Faltou espaço aqui, né? Eu vou fazer só um pouquinho. Aí. Mais a aresta da base grande, que é 15 ao quadrado vezes 3. Vamos efetuar isso aqui. Vai dar 15 ao quadrado é 225. 3 vezes dá 675. 675 raiz de 3. Tá aí. Vamos juntar esses caras agora. Ficou meio ruim aqui, né? Puxa vida. 12 por 3 vai dar 4. Esse parênteses aqui, ó. Vamos comigo aqui, ó. 300 mais os 600 lá. Vai dar 975 dessas raízes de 3. Mais quem? Olha agora aqui dentro dessa raiz quadrada. O 10 ao quadrado vai sair. Ele vai ser 10 aqui fora. Quem mais sai? O 15 ao quadrado vai ser 15 aqui fora. Olha aqui, ó. Não. Aqui, ó. Esse 3 vezes esse 3 vai dar 9. Raiz quadrada de 9 vai dar 3 ali fora. E essa raiz de 3 vezes essa raiz de 3 aqui, ficou 3. E isso vai estar dentro do radical ali, que é uma raiz quadrada, né? Então todo mundo pipocou fora aí, para fora da raiz, exceto esse número 3 aqui, ó. Ele ficou dentro da raiz, mofou ali, azar é o dele. Vamos lá, organize. Eu tenho aqui 4 vezes, quanto deu isso? 975 raiz de 3, mais, quanto é que vai dar aqui? 3 vezes 15, 45, 450 raiz de 3.
E finalmente a gente tem aí quantas dessas raízes de 3? Vamos ver. 975 mais as 450, né? E 4 vezes isso ainda. Isso vai dar 5.700, tá? Esse aí é o volume. Qual é a unidade que a gente está trabalhando? Era tudo centímetros, né? Então esse volume aí ficou em centímetros cúbicos, que é o mesmo que ml. Bom, e o problema não terminou ainda, né? A gente ainda tem que calcular a área do tronco, né? 30 raiz de 3 aqui na aresta da base inferior, 20 raiz de 3 na aresta da base superior. Então as áreas de base ali tá dominada. Isso ali a gente já fez, aliás, né? Essas áreas de base. Daqui a pouco eu pego aqueles valores. Mas a gente vai ter que calcular essa área lateral aqui, ó. A área lateral do tronco. Vamos colocar aqui, ó, que a área total do tronco é o quê? É a área da base grande mais a área da base pequena. Isso a gente já calculou. Só que tem mais ainda 3 dessas que eu pintei de amarelo ali. 3 vezes a área do trapézio. Aquilo ali é um trapézio, ó. Vamos olhar o trapézio? Esse é o trapézio aí que está como face lateral, né? Desse tronco. 20 raiz de 3 na base menor dele, 30 raiz de 3 na base maior, e a gente precisa da altura desse trapézio. E aí vai entrar o seguinte, pessoal. Aí vai entrar essa face lateral da pirâmide original. Olha só. Na face lateral, a gente tem o apótema marcado aí, aquele 39 que nos foi dado lá no início, tá, do problema. Então, o que acontece aqui? Quando eu tenho as alturas das pirâmides, ó, a altura da pirâmide maior, né? A altura da pirâmide original, 36, tá? Altura 36. Daí aquela secção que acabou gerando o tronco ali, né? Ela foi feita a uma altura de 24, né? Conclusão, a gente tirou aquela conclusão para fazer a parte anterior do exercício, que é a altura do tronco, né? Ó, pô, 24 para 36, faltam 12, né? Essa peça a gente já usou, né? Então, o que acontece? Por semelhança aqui, ó, pessoal, a gente tá cortando. Olha as partes que a gente corta a altura, né? 24, aqui não tá muito bem desenhado, né? Mas, ó, 24 dá 12, 12 e aí mais 12 para baixo, né? Isso quer dizer o seguinte, ó. Se a gente cortou a altura em 3 partes aí de 12 cada uma, a face lateral também fica cortada em 3 partes iguais. Ó, de novo aqui, deixa eu apagar. Vou fazer aqui pela altura, tá? Ó, 36, né? A gente tinha então 12 na altura do tronco e sobrava 24 lá para cima, certo? Ó, o 12 é a terça parte, né? Porque aquele 24 na verdade é 12 e 12, né? Então a gente percebe esse 12 amarelinho aqui que dá a altura do tronco, né? Aqui tá mal desenhado se tu comparar, né? Mas tudo bem. A gente sabe que é 12 na altura do tronco ali. Então é a terça parte. Logo, olha para cá, ó, olha aqui para a direita. O nosso trapézio, o objetivo aqui é fazer a área desse trapézio. Então a altura desse trapézio aí vai ser a terça parte ali do 39, ó. Qual é a terça parte do 39? 39 dividido por 3 vai dar 13, certo? E esse 13, portanto, é justamente a altura aqui do trapézio que a gente precisa, ó. Deixa eu frisar mais aqui, ó, ó. Essa medida aí é 13. 13. Vamos colocar aqui. 13. Beleza? Ali tudo pelas semelhanças, então, da semelhança entre as faces e as alturas, né? Ficou 13. Agora sim a gente consegue fazer a área do trapézio aqui de barbada. Vamos agora colocar as peças aqui para liquidar o problema. Área total do tronco. Base maior. Área da base maior. Deixa eu voltar para o problema ali. Tava aqui, ó. Era os 675 raiz de 3. 675 raiz de 3. Mais área da base menor. Onde é que ela tá? Base menor. Aqui, ó. Esse foi o valor, né? Que é essa área verdinha aqui em cima, ó.
Quanto é? Esqueci. 10 ao quadrado vezes 3. 300 raiz de 3. 300 raiz de 3. Mais 3 vezes. Agora vamos para a área desse trapézio, então. Vou fazer em amarelo, tá? Área do trapézio. Base maior. 30 raiz de 3. Tô pegando aqui, ó, pessoal. Base maior mais base menor. 20 raiz de 3. Base maior mais base menor. Só um pouquinho. Base maior mais base menor vezes a altura do trapézio, que é o 13. Tudo isso, base maior mais base menor vezes a altura, dividido por 2. Voilá. Então, a área total do tronco ficou 67. Vamos somar aqui já. Isso aí vai dar 900. Esse valor eu conheço, hein? A gente já usou, né? Mais 3 vezes 30 raiz de 3 com 20 vai dar 50. Deixa eu tirar esse parênteses aqui. 50 raiz de 3 vezes 13, tudo isso ainda dividido por 2, né? O 50 dividido por 2 vai dar 25. Ficou, portanto, 975 raiz de 3 mais, aqui o 25 vezes 3 dá 75, com vezes aquele 13 vai dar 975 raiz de 3. Tá aí, então, área total do tronco, 1950 raiz de 3 centímetros quadrados. Valeu, galera. Tô indo nessa. Esse foi o problema mais trabalhoso até o momento, hein? Desde que começou o ano, com certeza. Valeu, moçada. Grande abraço. Até mais.